Pai, Senhor, igreja, aos ouvintes, bom dia. E que Jesus faça presente no seu dia. Um bom dia de salvação para você. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Como de costume, vamos orar ao Senhor primeiro. Convidar Ele para participar da nossa escola dominical hoje. Nós vamos estudar o relacionamento do cristão, Deus e a família. E como anda seu relacionamento. Vamos orar a Deus neste momento. Você que está na sua casa, feche seus olhos e eleve ao nome do Senhor Jesus nesta manhã. Santo Espírito de Deus, se faz presente nas nossas vidas. Eu te convido, Jesus, a participar conosco, Pai, deste dia, Senhor. Eu te convido, Senhor Jesus, a ficar conosco, Pai, e a falar conosco, Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, nesta manhã aprender mais de Ti, Senhor Jesus, pelos nossos caráteres modificados, Senhor Jesus, e transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Fica conosco e fale conosco nesta manhã, Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, número 244. Você que está aí na sua casa também, pega a sua Bíblia, louve e exalte ao nome do Senhor Jesus nesta manhã. O título do hino é Louvai a Jesus. Você que tem fôlego, louve ao nome do Senhor Jesus nesta manhã. Santo
pastor André, que vai ser o nosso professor, e que Deus possa te abençoar, possa te usar cada vez mais como já tem usado. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos. Tudo bem? Vamos lá para a nossa lição de número 13. Relacionamento do cristão, Deus e a família. O texto áureo diz assim, Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A verdade aplicada, é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Os objetivos da lição explicaram níveis de relacionamento de Jesus, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. O texto de referência, Lucas, capítulo de número 2, versículo 51. Lucas 12, 52, 53. E Lucas 14, 26. Que diz assim, Lucas 12, 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Lucas 12, 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. 14 e 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O motivo da oração é para nós orarmos pelos casais, que o amor de Cristo pela igreja seja um exemplo para eles. Vamos se colocar de pé essa manhã, fazer uma oração de objetivo aos casais, e que o amor de Cristo pela igreja seja um exemplo para eles. Oremos ao Senhor. Pai, aqui nós estamos, Senhor, nessa manhã, diante de Ti, Senhor, nesse objetivo dessa lição. Queremos aqui glorificar o Teu nome, Senhor, exaltar, Senhor. Muito obrigado por esse momento, por esse privilégio de estar em Tua casa, de estar, Senhor, diante de Ti uma vez mais, porque nós somos um povo privilegiado por isso, Pai. Eu louvo a Ti pela oportunidade. Meu Deus, nesse momento eu direciono a oração, Senhor, aos casais, aqueles que tanto precisam de Ti, Senhor, como eu também preciso, em minha casa também, Pai. O Senhor possa abençoá-los, guardá-los, ó Deus, Senhor, privando todo mal, todo perigo, tudo aquilo, ó Senhor, que tem tentado assolar os casamentos, aquilo que o Senhor um dia uniu, ó Pai. Eu repreendo todo mal, toda seta, tudo aquilo que não provém do Senhor e tem tentado contra eles, ó Pai. Em nome de Jesus, que a paz, Senhor, que a Tua mão, que a Tua provisão em todas as áreas, na vida sentimental, no amor entre o casal, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, ó Pai, possam a cada dia aumentarem, mediante a Tua vontade sobre eles, que nada, nem ninguém possa interromper o projeto, aquilo que o Senhor semeou sobre eles, ó Pai. Senhor, que os filhos sejam obedientes aos seus pais. Deus, que os pais não provoquem ira aos filhos, conforme a Tua palavra diz. Eu peço a Ti nesse momento uma bênção especial sobre cada família. Eu peço a Ti uma bênção especial sobre cada casa. Eu peço a Ti uma bênção especial sobre cada lar nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor sabe a necessidade do Teu povo, dos Teus filhos nessa manhã, ó Deus. Também peço a Ti, ó Pai, por aqueles casamentos que foram, Senhor, infelizmente terminados, ó Deus, e onde os filhos estão cada um para um lado, às vezes moram com avós, com tios,
ou até mesmo sozinhos, e passam, Senhor, por momentos difíceis. Devido a isso, essa situação, saíram da tua presença, se frustraram, ó Pai, por seus pais muitas vezes não serem exemplos. Mas nessa manhã eu oro a Ti, Senhor, por uma família, Senhor, oro a Ti, Senhor, por pais, por homens e mulheres de Deus que temem a Ti e a Tua palavra e instruem os Teus filhos no caminho que devem andar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua salvação alcance essas casas, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, uma bênção especial. Nós repreendemos todo o mal das famílias em nome de Jesus Cristo, e com Tua paz, com a Tua alegria, Senhor, que o Teu amor possa reinar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, se nessa manhã, se nessa noite algum casal deitou, Senhor, e dormiu-se, obrigado, corrige seu coração, Pai, que nessa manhã é o momento do café da manhã, no momento, Senhor, que acordarem, a paz possa reinar sobre eles em nome de Jesus Cristo. Peço a Ti, Pai, abençoa aqueles que estão trabalhando, aqueles que não podem participar de um culto, ó Pai, daqueles que não podem ser, infelizmente, devido ao que está acontecendo, está em seus lares, mas que o Senhor possa alcançar eles, ó Pai, pela poder da oração, Pai. Nós oramos nessa manhã, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero aqui também, nesse momento, convidar aqui meu amigo, irmão, presbítero Eliel, que vai aqui nessa manhã nos ajudar nessa lição, onde será uma manhã didática e onde iremos participar. Seja bem-vindo, Leão. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus projetos, seus planos, em nome de Jesus. Meus irmãos, introdução. Encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre os relevantes relacionamentos com Deus e com a família. Tópico 1 diz assim: diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevantes aspectos da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional. O tópico 1 diz: Jesus e sua família terrena. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, como diz em João 1,14. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que incluía uma mulher, Maria, cujo útero abrigou Jesus, um homem, José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus, bem como irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também, em sua passagem na terra, na forma de homem, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. Nós bem sabemos que Jesus, ele nasce, Jesus ele cresce, não é verdade? Ele teve uma vida normal, ele teve o seu momento de criança, foi uma pessoa obediente aos seus pais, né? E o interessante é que o ponto de partida diz assim: Deus deve ser prioridade em nossos relacionamentos. E eu vejo na pessoa de Jesus, apesar da Bíblia não mencionar muito sobre a sua infância, eu vejo Cristo colocando Deus em prioridade em seus relacionamentos, né? E como estamos aqui hoje, nessa manhã, eu queria dar a oportunidade aqui ao nosso presbítero Eliel para ele falar algo sobre um conhecimento sobre esse tópico 1. Você pode dizer, presbítero? Paz Senhor a todos, bom dia, obrigado pastor Guilherme pelo convite. Aqui é uma lição bem, a gente vai traçar um pensamento sobre relacionamento. E hoje quando nós falamos em relacionamento, está envolvendo a nossa família, o nosso ambiente ao qual a gente frequenta, com o nosso trabalho, até mesmo aqui a comunidade, que é a igreja, o círculo de amizades. E quando nós trazemos aqui para a Bíblia, nós vemos que a vida de Jesus nos aponta alguns princípios que nos ajudam a estabelecer um relacionamento verdadeiro. Então, tendo como base o amor, já que a sua missão Jesus, imagina assim, Jesus desce aqui na terra apenas para provar, ou melhor,
expressar o seu amor a uma unidade. E quando nós vemos esse amor de Deus pelo homem, que às vezes o homem estava perdido nas suas práticas, a gente vê que por meio do relacionamento, que é Cristo era o Verbo, e Ele se fez carne e habitou entre nós para expressar esse amor, para expressar na verdade, a importância, a relevância de se ter um relacionamento. E é nesse ponto de partida que nós vamos aprender nessa manhã. Fiquem sempre atentos, que nós estaremos aí comentando, trazendo aí algo para o nosso aprendizado de hoje. Então, esse ponto primeiro, a gente vai aprender que Jesus e a sua família é terrena. Nós temos o nosso relacionamento quando nós, por exemplo, todo mundo tem uma família hoje, e a gente vai entender essa importância de nos relacionarmos entre pai e mãe, entre irmãos, entre os familiares mesmo, a família, primos, tios. E aqui a gente vai ver que Jesus também teve um relacionamento com a sua família, sua mãe Maria, seu pai José, e até mesmo com o círculo com o qual Jesus andava. Aí no tópico 1 diz assim, portanto, Jesus experimentou também em sua passagem na terra, na forma de homem. Wilson, por favor, Filipenses 2:8, por favor. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Foi o que o Leão disse aqui nessa manhã. Ele mencionou sobre a vida de Cristo. Ou seja, portanto, Jesus experimentou também em sua passagem na terra, na forma de homem. O relacionamento familiar, assim Jesus, é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. Vamos lá para o 1:2. Relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Circuncisão, apresentação ao Senhor no templo, ida para o Egito e retorno, formação em uma profissão, instrução religiosa, entre outros. Um verdadeiro exemplo para o país de hoje. Outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais. Lucas 2,51, Wilson. Enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar o seu ministério, um verdadeiro exemplo para os filhos. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. Ou seja, Léo, nós sabemos que a própria Maria sabia de Jesus, que Deus tinha um plano na vida de Jesus, não é verdade? E até mesmo algumas vezes ela se precipitou, mas automaticamente ela lembrava daquilo que Deus tinha na vida daquele menino, de Jesus, da pessoa de Jesus, não é verdade? Então, ou seja, é bem claro o relacionamento de Jesus com Maria e José. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Quando nós entramos nessa parte, a gente vê que é realmente a constituição de uma família. O respeito que Jesus tinha pelos seus pais e a preocupação dos seus pais que tinha com Jesus em manter, ensiná-lo ou mostrar sempre o caminho, e Jesus era submisso aos seus pais terrenos. Aqui a gente vê a relação de Jesus com seus pais. Olha, podemos ver que as Escrituras Sagradas, o cuidado que ambos tinham para o seu filho Jesus, sendo um exemplo para os pais de hoje. Então, pois se preocuparam com a criação de Jesus dentre os preconceitos religiosos da época. José e Maria tinham a preocupação de cumprir todas as exigências da lei. Por isso, o circuncidaram e apresentaram no templo, de acordo com a lei de Moisés. Devido ao cuidado dos seus pais, de Jesus, ele crescia e se desenvolvia. Quando Jesus, como filho, as Escrituras relatam que ele era obediente aos seus pais. Então a gente vê que é como se fossem nossos pais. Nossos pais terrenos têm a preocupação de nos mostrar, filho, para você ser um bom profissional, você tem que estudar.
Você tem que respeitar as suas amizades, respeitar no seu trabalho. E nos dias de hoje a gente vê isso. Muitos pais se preocupam em trazer os seus filhos, que é a própria palavra nos diz, que é para nós ensinar os nossos filhos no caminho que devam andar, para quando eles crescerem, eles não se desviam no caminho. E é muito importante. Aqui nós vemos mais um ensinamento que Jesus, por ser filho de Deus, ele desce da terra e é respeitado, até mesmo pelo seu pai e pela sua mãe, e nos deixa um exemplo de como nós educamos nossos filhos, de sermos submissos, a importância de respeitar pai e mãe. E um recadinho aqui para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos. Os irmãos que permaneceram online, a gente vai fazer um sorteio de uma revista do próximo trimestre, tá? Então é importante você se manter aí online, talvez se quiser mandar alguma pergunta, mas só você ficar assistindo aí, você já está concorrendo a uma revista do próximo trimestre. Amém? Relacionamento de Jesus com Maria e José. Então nós vemos também que, mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada. João 19, 25 a 27. Então nós vemos aqui, o próprio Jesus não desamparando sua mãe, não sendo desobediente, mas amparando ela com uma palavra. Diz assim: próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ela amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse Jesus aos seus discípulos: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Ou seja, Jesus aqui lhe ampara a sua mãe, mesmo a sua morte, mesmo ali já pronto a se entregar por nós, ele se preocupa. Então, ou seja, que ele mostra o seu relacionamento com Maria e com família. Não é verdade? Vamos lá para o tópico 3. Relacionamento de Jesus com seus discípulos. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus como o Filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto. Porém, quando pessoas ouviram a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele, como Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como sua família. Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração de seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Então, nós vemos aqui o quê? O relacionamento de Jesus com os discípulos. E interessante que, trazendo para nossas vidas aqui, nós temos um ciclo de vida, de pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, eles dividem realmente aquilo que Deus quer para nós mais do que muitas vezes nossa família. Não é verdade? Você, como hoje um homem já casado, formado, um presbítero, um homem de Deus, tem ali sua família, mas você também teve um convívio com irmãos, você nasceu dentro do ministério, você cresceu. O que você pode dizer sobre o relacionamento, convívio de pessoas? Quando a gente traz essa questão do relacionamento, principalmente eu que cresci no berço evangélico, se fez necessário eu também ter algumas amizades que fora do contexto aí religioso. E eu não deixei de ser o que eu sou pelos ensinamentos que os meus pais sempre já me ofereceram. Então, assim, às vezes tinha um estereotipo, né? O filho do pastor, acabava não tendo nome, mas eu era respeitado no meu ciclo de amizades. Às vezes algum colega vinha com alguma brincadeira, por exemplo, e chegava na minha vez, ficava meio receosos por eu saber ou respeitar mesmo a minha fé, a minha conduta. E relacionamento é isso. Às vezes, com os meus irmãos, tinha às vezes alguma diferença, às vezes algum
ciúme de um, às vezes uma briguinha com o outro, mas no final a gente era uma família, no final a gente se amava, a gente se perdoava, a gente crescia com os ensinamentos dos nossos pais, e por mais que a gente era da igreja, a gente teve também esse relacionamento fora. E comentando aqui em relação de Jesus, o relacionamento de Jesus com seus discípulos, nesse aspecto a gente é importante salientar que na tradição judaica os discípulos escolhiam o mestre para seguir, mas aqui a gente vê diferente. Jesus, o mestre, escolheu e convocou seus discípulos, e não os discípulos escolheram a quem iam seguir. Jesus escolhe 12 discípulos, porém nesse contexto, o mestre e discípulo, Jesus tinha níveis de relacionamento, intimidade com eles. Por algumas situações, Jesus restringia a presença dos seus discípulos, e apenas 3, Pedro, Tiago e João. Geralmente isso estava a um contexto mais complexo, como a ressurreição da filha de Jairo, transfiguração de Jesus, e na noite em que Jesus foi ao Getsemane. Então, por mais que Jesus tinha escolhido os seus 12 discípulos, necessariamente Jesus não tinha um relacionamento íntimo com cada um deles. Aqui a gente vê que os mais chegados eram quem? Pedro, Tiago e João. E trazendo para os nossos dias, é o que acontece muitas vezes. Por exemplo, nós temos um laço de amizade bem forte, por mais pouco tempo que nós nos relacionamos, mas eu te considero bastante. Então, assim, considero muito. Mas, por exemplo, eu tenho outros amigos, se eu fosse classificar, mas o pastor André é o meu amigo mais chegado. Por quê? Pela nossa convivência mais próxima. Não que eu vou desprezar os outros meus amigos. Então, só para os ouvintes entenderem que a gente tem também níveis de amizade, e isso não influencia em um amar mais um ou amar menos outro, mas é o nível mesmo de intimidade, e Jesus tinha isso com seus 12 discípulos, né? Então, quando a gente fala de relacionamento de Jesus com seus discípulos, era esses níveis de amizade. E Jesus tinha com os mais chegados, os que eram amigos mesmo, os que dormia, conversava com Jesus, deitava com seu Pedro, com João. Então, assim, a gente vai ver que na nossa vida a gente também tem esses níveis de relacionamento. Interessante a gente abordar isso, porque como o presbiteriano disse aqui, nosso ciclo diário a gente tem. Será que todos os discípulos não poderiam ser próximos de Jesus? Todos têm a oportunidade, porque na verdade cabe-se querer, verdade? Cabe-se a pessoa querer ser próximo de alguém, querer estar próximo. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas você fica tanto como pastor, mas não é a pessoa que te leva próximo de Deus, uma necessidade que você tem. Então, o que será que Pedro, Tiago e João encontrou em Jesus que Judas e os outros demais não encontraram? Então, ou seja, é coisa de a gente sempre pensar, e até aqui um ponto de reflexão para nós analisar quem são nossos amigos, o que nossa amizade nos influencia, para onde nossos amigos estão nos levando. Então, a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, vamos correr aqui o tópico 2. 2 diz assim: o cristão e sua família. É importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original em que se deseja, as orientações contidas na palavra de Deus. 2.1. A importância da coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta e harmonia com os princípios bíblicos, nos quais cremos e anunciamos. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua própria família, e que aquele que não cuida da própria família negou a fé. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Presbítero Liel, é interessante isso aqui, né? Às vezes a gente tenta um testemunho de algumas pessoas dizendo: queria que meu pai fosse essa pessoa em casa, verdade? São coisas assim que realmente acontecem no dia a dia.
E muitas vezes nós queremos ser pessoas dentro da igreja que nós não somos em casa. E a igreja, na verdade, começa dentro do nosso lar, da nossa casa. Então, se eu, como hoje, uma pessoa sendo usada nas mãos de Deus, não consigo ser um bom filho, não consigo ser um bom pai, como eu consegui ser um bom presbítero ou um bom pastor, infelizmente, será em vão, não é verdade? Então, nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos anteriormente. E qual a sua visão, presbítero Léo, sobre esse tópico 2 aqui? Você pode nos abordar. Quando nós falamos da importância e a coerência é o quê? A gente tem alguns pilares que nós seguimos e nós aprendemos bastante isso na escola de discípulos em relação a alguns pilares que nós devemos priorizar. O primeiro deles é o quê? Deus. Então Deus é acima de tudo. De tudo que nós vamos fazer é Deus. E Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. Segundo lugar é o quê? A família. Então a gente já percebe que abaixo de Deus é a família. Terceiro, trabalho. Quarto lugar, a gente pode classificar aí como um dos pilares, é a igreja. E a gente vê hoje que em muitas famílias, esses papéis, pastor André, é invertido. Por quê? Às vezes a pessoa se preocupa tanto com a igreja, mas esquece da sua própria família. É onde que entra em contradição. Trazendo aqui para o texto, o termo coerência, quando se diz a importância da coerência. Então, o termo coerência quer dizer o quê? Está relacionado a uma conduta alinhada aos princípios bíblicos. Ou seja, é preciso viver os princípios bíblicos primeiramente dentro do meu lar, para depois eu transparecer ao mundo esse evangelho. Então, pois caso contrário eu me torne um hipócrita, como os fariseus que Jesus criticou. Ô irmão Wilson, coloca para nós Mateus 23:3. Muitas pessoas se preocupam muito em, às vezes, falar, expressar seu conhecimento no mundo, mas esquece de até mesmo viver, vivenciar isso dentro do próprio lar, né, pastor André? Então, Mateus 23 diz, fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem, contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Os fariseus daquela época era disso, eles apenas falavam, mas não praticavam. Olha só, então trazendo para os nossos dias, nós temos sim que nos aplicarmos na palavra e vivenciar essa palavra dentro do nosso lar primeiro, depois nós saímos para a rua. Quando se traz para a missão é a mesma coisa. Nesse ponto, muitas pessoas acham que fazer missão é pegar um jatinho, pegar um avião, ir lá para a África, ir lá para a Rússia, ir lá para os Estados Unidos, e esquece, às vezes dentro da própria família tem pessoas que não conhecem a Jesus e ele não tem essa tranquilidade, ou melhor, essa fortaleza mesmo de falar do seu próprio parente. Mas por quê? Não tem uma conduta, não tem talvez essa palavra vivenciada dentro da própria casa. Amém? Em Tiago 2,14 diz assim, por isso, por favor, projeta 1 Timóteo 3,5. Tiago 2,14 diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano? Ou seja, a minha fé, eu tenho um ditado que eu sempre digo, que eu ouvi uma vez a pessoa falar, não me recordo, eu sempre digo que é falta. Até eu, minha parte, eu não consegui citar quem é a pessoa, mas diz que as palavras, elas falam, mas as ações, as atitudes, elas gritam, não é verdade? Então, às vezes a gente quer impor alguma coisa, mas a nossa atitude não faz aquilo que a gente quer impor, né? 1 Timóteo 3,5 diz, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 3,6 diz, não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo os faria cair. E por favor agora o 5,4, 1 Timóteo 5,4.
Mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar, de retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. 5. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. 6. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. 7. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Ou seja, atitude. Como eu posso pedir para o meu filho orar se não vê orando? Como que eu peço para o meu filho, vai ler a Bíblia, vai fazer um relacionamento pessoal com Deus, sendo que eu mesmo não faço? É verdade? Então você é o quê? Ouvinte ou praticante? São coisas que a gente tem que, igual ela está dizendo aqui, é para a gente fazer realmente o que é para ser feito. Agora, quem nós estamos sendo para a nossa família? Amém? Então aqui nós falamos sobre a importância da coerência. Agora vamos lá para o tópico 2.2. Quando a família não se converte, esse é um tema muito polêmico, verdade? Isso, muitas pessoas sofrem com isso. Vamos lá. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante os seus familiares, por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam esta possibilidade. Lembremos-nos do exposto no tópico acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a seguir, Tiago e Judas, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Eu tenho o privilégio hoje de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Meus pais, eles fazem parte de outro ministério. Meu irmão retornou conosco para cá, graças a Deus, né? Meu filho também está junto comigo. Então eu tenho o privilégio de dizer que nós servimos ao Senhor. Mas a família presbiterial, infelizmente, não tem isso. Às vezes só o filho congrega, às vezes só a mãe, às vezes só o esposo. E é muito mais difícil do que nós, que muitas vezes temos toda a família sentada ali, porque a opinião, infelizmente, às vezes não é aceita, às vezes não tem uma privacidade de colocar um louvor em sua casa, não tem uma privacidade em um lugar para ler a Bíblia, infelizmente. Um ambiente, não é um ambiente cristão, infelizmente sofre afrontas diariamente, perseguição pelos próprios familiares. Aqui eu queria novamente entrar sobre a sua família, sobre o seu crescimento, que foi desde criança no convívio de cristão. O que você pode abordar aqui com nossos ouvintes, né, sobre isso? Você ouvinte que está ouvindo, se quiser comentar alguma coisa aí, comenta, a gente vai ler e vai falar com vocês também. O senhor pode falar para nós, Eliel, essa manhã sobre isso? Falando aí sobre a família, eu sou muito feliz pela família que Deus me deu e pelo crescimento, a estrutura que os meus pais me deram em questão dessas atitudes. Chegava vezes eu, por exemplo, acordar de madrugada, eu via meu pai lá no canto lá, orando, chorando. Mais tardado um pouquinho, eu via minha mãe também orando. Com isso, eles nem precisavam me falar o que eu tinha que fazer. Com certeza, me ensinavam a orar, a buscar a Deus, mas as atitudes que eles tinham dentro de casa eram o maior exemplo. E até hoje, o maior legado que meu pai me deixou é o quê? É ter deitado na presença do Senhor, é orar, buscar o Senhor nas madrugadas, é ter um relacionamento com Deus, e é o maior exemplo. Às vezes você não precisa falar. E aqui nesse tópico ele vai dizer que nas famílias que não se convertem, às vezes pelas atitudes que as pessoas têm dentro do lar. As pessoas às vezes que têm famílias que não são convertidas, é apenas um religioso. Ele só vem aqui na igreja, conversa
confessa a sua fé, mas dentro de casa ele não é luz, ele não faz a diferença dentro da casa dele. Por quê? A gente percebe que muitas pessoas criticam, falam mal de um, falam mal de outro, porque o governo é isso, o governo é aquilo, não tem atitudes de um cristão. Como que ele quer que a sua família se converta se ele não tem uma atitude de mudança? Aí a família que não é crente, o parentesco lá olha para ele e fala assim: eu vou ser crente igual o José? Jamais. Que adianta ir na igreja, mas ele fala mal de um, fala mal de outro, critica um, critica outro. Então, qual que é a atitude que esse cristão está tendo dentro da casa? Então, assim, como você disse, pastor André, no início, as atitudes falam muito mais do que simplesmente palavras. E trazendo aqui para o nosso texto, situações que na nossa família não professam a mesma fé. Nessa situação nós devemos ter o quê? Continuar sendo perseverante na fé, crendo que através do nosso testemunho eles conheçam o Senhor Jesus. Então, nesse momento nós temos que ter vigilância, principalmente as pessoas que esperam muito de nós. As pessoas às vezes olham para nós e esperam a mudança que nós pregamos aqui nas igrejas. Então nós temos sim que sermos luz na nossa casa, que através das nossas atitudes nós iremos salvar a nossa família. Amém. Nós vemos aqui no final do tópico que diz que Jesus, ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. E mais tarde, os seus irmãos Tiago e Judas se converteram. Ou seja, então a perseverança vai fazer toda a diferença no lar cristão, ainda que a família não seja, mas orando, perseverando, vai acontecer. Vamos correr aqui porque o nosso tempo já está contra nós. Vou deixar para você, Gabriel, falar sobre o casamento, a instituição divina na terra. Vamos lá. Sobre o casamento, é o 2.3. Casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta ou mundo vindouro não haverá casamento. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Aos que permanecerão solteiros. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é o que faz a diferença para todos na terra e no mundo vindouro. Essa parte aqui é até interessante e assim, você, pastor André, está aqui porque você é um pastor, mas é solteiro. Então, às vezes as pessoas têm esse estereotipo também de mas como assim um obreiro solteiro? Aqui o texto já disse. Por exemplo, casamento é bom. Criar família, sim, é uma instituição também formada por Deus. Mas aqui nós vemos que não precisa ser casado, não precisa, eu vou casar para fugir do pecado, né? Eu vou casar porque para manter uma vida pura. Aqui o escritor foi bem sábio dizer que não precisa, às vezes as pessoas têm essa preferência de estar solteiro, de viver solteiro, mas o principal é o quê? Não precisa ser casado, mas o principal é o quê? É ter um relacionamento com Deus. É manter-se a sua vida santificada a Deus. Porque a gente vê hoje, assim, até um dado alarmante, que muitas famílias se desfazendo por quê? Pelo pecado, pela brecha, pelas situações que a sociedade hoje impõe ou que muitos fazem. Então, assim, e muitas pessoas hoje solteiras têm uma vida santificada a Deus, como nós próprio vemos, o pastor André, solteirão aí, da pista, e não se preocupa. Não se preocupa com ele casar. Mas por quê?
ele tem um relacionamento real com Deus. Ele, no momento, ele vê que não é necessário ter um casamento para mostrar que ele é um servo fiel a Deus. E nós vemos isso nas suas atitudes, em tudo que você faz. A gente vê que você é um homem de Deus. Então, assim, aqui só parafraseando aqui que eu falei agora, ó, o casamento, embora seja uma instituição divina, é um marco inicial da família terrena. A união do homem e a mulher numa só carne é o ponto de partida para uma nova família. Porém, essa união não está restrita à nossa vida terrena, ou seja, até que a morte nos separa, pois na eternidade não haverá esse nível de relação. Então, às vezes as pessoas, não, para me servir a Deus eu preciso primeiro casar, porque senão eu não vou conseguir manter uma vida de fidelidade, eu não vou ter uma vida sã como Cristo. Mas aqui o próprio Jesus disse que a geração, o que a gente espera, que a gente vai morar no céu, não vai existir casamento no céu. Não vai ter relação marido-mulher no céu. Então, por quê? Essas pessoas que querem ter uma vida social, ou melhor, sem um casamento, já está preparando para o céu. Porque no céu não vai precisar casar para fugir do pecado. Então, como a gente sabe, a salvação é individual. E o casamento não vai salvar, levar o cônjuge para o céu. É a sua vida, mesmo, pessoal com Deus, o seu relacionamento pessoal com Deus que vai te levar para o céu. Então, pastor André, fica tranquilo. Amém. Amém. Irmãos, frisando, o presidente foi muito bem aqui, falou sobre o casamento. É importante sim o casamento, né? Mas a escolha de você casar, servir a Deus, e você não casar e da mesma forma servir a Deus também. O comentarista diz assim: eu estou convencido de que o casamento não é mais honroso do que o celibato. Felizes são aqueles que, casados ou solteiros, descobriram que a felicidade não se encontra na união de um casal, mas em um relacionamento verdadeiro com Deus. Fomos chamados por Deus e por Ele somos amados, quer casados ou solteiros. A diferença é colocar a Deus em primeiro lugar da sua vida. Essa é a diferença. Essa é a chave para o céu. Colocar Deus acima de tudo. Vamos lá. Tópico 3, para finalizar aqui, que o tempo já se foi. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nosso relacionamento, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo, para vivenciarmos diferentes circunstâncias. 3.1. O amor a Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Ou seja, principalmente, importância, primeiro de todos, é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo mesmo, não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Aqui está falando sobre amor a Deus, que é o primeiro mandamento. Para a gente amar a Deus, né? Automaticamente a gente amar a Deus e vai amar o nosso próximo, né? E são atitudes que Cristo fez isso na terra e que nós devemos fazer, né? Só que nós estamos vendo isso nos últimos dias se perdendo. Estamos vendo isso, infelizmente, dentro dos lares se acabando. A gente ama a Deus, mas não praticamos o amor verdadeiro na nossa casa. Não compartilhamos com a nossa família o amor real a Deus, né? Então vamos correr aqui para o 3.2. Discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos depararmos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão e aborrecer. Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus, são termos que indicam desunião, opinião e conduta, e amar menos, como indicado em Mateus 10:37. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo,
Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Wilson, por favor, Lucas 12, 49, por favor. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. 50. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. 51. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Volta, por favor, 51. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu vim causar divisão. 52. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. 53. O pai ficará contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Ou seja, dissensão, Eliel. Qual a sua visão mediante a essa dissensão, essa divisão dentro de uma casa? Você está citando que ficarão divididos pai, filho, filhas. Qual a sua visão sobre isso? Você tem um conhecimento maior da palavra de Deus. Quando nós falamos de dissensão, está ligado ao quê? A falta de concordância, desavenças, conflitos ou disputas dentro do próprio lar. E assim, nós quando decidimos a Cristo, nós temos que estar dispostos a isso. Hoje muitos cristãos sofrem dentro do lar, porque às vezes a família é contra ele ser evangélico, ou às vezes ele tem que ter alguma desavença no lar para seguir a Cristo. Quando a gente fala de aborrecer, ele está relacionado ao quê? A causar aversão, desagradar ou até contrariar. Então, dessa forma, vemos que para ser discípulos de Cristo, precisamos estar o quê? Dispostos a sofrer pelo Evangelho, ou seja, tomar a sua cruz e seguir ao Mestre. Quando nós decidimos a Cristo, nós temos a plena certeza, ou até mesmo a convicção que teremos aflições, sofreremos o quê? Desavenças, conflitos dentro do próprio lar, dentro de decidir algumas das vezes contra a família em favor a Cristo. Então é nessas horas que nós vemos o amor que nós temos para Deus. Então assim, Deus está, como eu disse, Deus é sobre todas as coisas, e o amor de Deus sempre está em nossa vida para nós também saber diferenciar o que é prioridade em nossas vidas. Prioridade para a minha vida hoje é amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa, o meu trabalho me traz uma condição boa, a minha casa é um ambiente agradável de se estar, mas qual é o melhor lugar para se estar? Na casa de Deus, na casa do Pai, fazendo o que? A vontade de Deus. Então, quando nós formos, ou você tiver alguma questão de escolha, fica com Deus. Escolha sempre Deus, Ele sempre tem o melhor para nossas vidas. Em Lucas 14, 26 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e a mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante que o Escritor coloca para nós esse texto, né? De Lucas 14, 26. Fala-se sobre aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, e ainda também a sua própria vida. Por quê? Porque muitas vezes, a maioria delas, o próprio Evangelho, ele mata a nossa vontade. Então é interessante, por mais que você aborreça seu pai, a sua mãe, você mesmo tem que estar se aborrecendo com a sua própria natureza. Então, ou seja, precisamos estar sempre atento a isso. E nunca, sempre ver que muitas vezes não são eles, é algo que está por trás deles. Alguma seta, algum dado inflamado que são lançados contra eles. Então, aí você pega nos ataques para sermos cristãos e acreditar na palavra de Deus. Amém? E é nessas horas que temos que ter a perseverança.
as nossas atitudes nessa hora vai dizer para o nosso familiar que sim, servir a Deus é a melhor coisa a se fazer. Porque muitas vezes, por mais que tenha essa desavença, o que tem que perseverar? A nossa fé em quem? Em Deus. Para o quê? Através dessas atitudes que nós temos dentro do nosso lar, nós vamos ganhar essa pessoa da família para Deus, para Cristo, né? Wilson, por favor, para a gente finalizar o tópico 2 aqui, 3.2, Gálatas 5:22. Eu quero aqui dar um versículo para essas pessoas que estão em casa nos ouvindo, às vezes, que passam por isso, por estar muitas vezes sendo afrontadas por algo ou por alguém, os seus lares, por não ter o conhecimento bíblico. Olha o que nos fala aqui, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Você tem a tradução aí, Wilson, por favor? Para facilitar aqui para os ouvintes aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, são essas coisas que vai te fazer vencer diante das situações que você está fazendo na sua casa. Então, ou seja, quando a Bíblia fala que de aborrecer pai e mãe, não é que você vai ficar afrontando eles, não é verdade? Não, você vai fazer a vontade de Deus, e com esses frutos do Espírito você vai conseguir vencer, e que vão vir a se converter para a glória do nome do Senhor sendo glorificado e exaltado. Essa é a diferença, meus irmãos. Você tem o fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Tópico 2, 3:3, a gente já encerrar aqui. Expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5:18-33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito, comunicação, culto de conduta. Temos a tendência de isolar os versículos, porém também estão expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Assim como Efésios, nestes textos há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo: sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Então, nós temos um referencial adotado de Cristo que tem essas qualidades em sua vida, não é verdade? E como nós iremos adotar isso para nossas vidas? Participando do ministério, cultuando a Deus, vindo aos cultos, lendo, tendo um devocional diário, contínuo com a palavra de Deus, não é verdade? Tendo um relacionamento real com Deus, colocando Deus acima de qualquer coisa, não é verdade? Exato. O nosso referencial é sempre quem? Cristo. Cristo é um referencial para nós termos uma vida em santidade e nos espelharmos sim em Cristo. Porque todos os exemplos, tudo que nós ensinamos aqui e aprendemos nesta manhã foi relacionado a Cristo. As atitudes, a como se impor, a como se portar perante as situações. E aqui, biblicamente, originalmente, o significado da palavra cristão no grego é o quê? Pequenos cristos. Então, dando sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. A designação de não está relacionada à religião de alguém, mas sim à identidade que a pessoa tem com a pessoa de Cristo. A primeira vez que esse termo foi utilizado está registrado lá em Atos 11:26. Você pode pôr aí para nós, Wilson? Aqui a gente vai ver que a nossa identidade não está relacionada à religião, mas sim o quê? O nosso espelho a Cristo. Em Atos 11:26 ele vai dizer assim, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas.
Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, o que é ser cristão? Ser uma cópia, um espelho do próprio Cristo. Então, claro, sendo submisso a todas as suas diretrizes, a tudo que nós entendemos aí para ser um cristão fervoroso e que nós conseguimos transmitir isso às pessoas. Não apenas em falar, não apenas em querer se portar de alguma forma, mas a nossa atitude tem que mostrar isso para as pessoas, ao ponto de nós não precisar falar para ela, mas ela vê em nós algo diferente, vê em nós aquilo que talvez ele possa falar: poxa, eu quero ser igual o pastor André. Deixa eu trazer hoje para os nossos dias, pastor André, quando você anda na rua, ou quando você está vindo para a igreja, você passa na frente dos bares, ou quando no seu antigo trabalho, a gente sabe que tem várias referências que falam sobre você. O que você pode falar para nós sobre as atitudes que você tem hoje, que as pessoas veem e até mesmo falam do que você se tornou hoje? Isso primeiramente, eu sou grato a Deus por isso, porque é Cristo que implantou isso no meu coração e Ele permitiu em todas as situações que eu vivi lá fora, né, desse tempo passado, e mediante isso eu fico feliz. E isso é uma motivação para mim continuar fazendo isso, porque é isso que Cristo fazia, Ele levava a palavra ao mundo. Então, Cristo permitiu que eu tivesse uma passagem aí meio que manchada aí fora, um passado terrível de pecado, uma lama terrível, mas aprove a Deus que me chamou e eu estou conseguindo ser hoje exemplo. Poderia ser muito melhor, mas eu consigo ser. E o mais importante nosso irmão Moisés, ele disse algo uma vez no meu aniversário, que pessoas, eles dizem na minha vida, Pedrozinho, porque realmente lá eu semeei algo assim, sempre fui profissional, mas eu fui uma pessoa de trabalho aí fora. Então, hoje eu vejo o controverso disso, o que Cristo fez e está fazendo na minha vida. E pessoas, assim, por mais que às vezes não falam, mas elas estão conhecendo a Cristo através da minha vida. Paulo vai dizer que nós devemos ser cartas vivas, né, de Cristo aí fora. Então, quando as pessoas olharem para nós, eles têm que ver em nós o Cristo. Então, foi sentido no outro tópico sobre a nossa família. Às vezes, o seu coração, a sua alma está doendo, né, querendo se falar alguma coisa, mas você fala: não, eu vou ser diferente, vou ser um exemplo, vou ser espelho aqui, para que eles possam ser alcançados. E eu vejo isso também na pessoa de Jesus. Jesus, ele teve uma vida cotidiano, ele foi criança, ele foi ao templo e se perdeu, ele ficou ensinando o templo, sua mãe foi até uma certa altura, retornou, e ele foi obediente ali, e seus irmãos sempre acompanhando isso, vendo isso. Ou seja, e nós vemos no tópico 2 que 2 irmãos se converteram. Por quê? Perseverança. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele veio para fazer. Então, ou seja, através disso, hoje eu consigo ver o que Deus tem para a minha vida. Então, ou seja, através de mim, pessoas serão alcançadas. Talvez eu não consiga pregar, mas como você disse, meu andar, ele fala a posição. Na verdade, não devemos se preocupar, você ouvinte, com o seu andar, com o seu caminhar na rua, com o seu testemunho que você fala, que você posta, que você vive realmente. Talvez até aqui você não conseguiu dar fruto, mas eu creio que para a glória de Deus, a partir de hoje, algo vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Então, aqui para a gente encerrar, tá? Essa participação aqui do presbítero Eliel, quero agradecer a você, tá? Muito obrigado. Foi algo assim, diferente, didático, dinâmico e o mais importante, a gente sentiu a presença de Deus aqui nessa manhã. Deus possa te abençoar, te honrar muito na sua vida, que o seu ministério possa crescer muito, que você seja uma flecha na mão de Jesus. Muito obrigado. Estou muito feliz, agradeço pelo convite, por participar dessa última aula, desse trimestre. Foi um trimestre assim, maravilhoso. Falamos sobre família, aprendemos muitas, na verdade, coisas que a gente achava que sabia, mas aperfeiçoou o nosso relacionamento familiar. E eu louvo a Deus, pastor André, pela sua vida, pela dedicação que você tem logo no Senhor. E sou muito grato mesmo e agradeço aí pelo convite de participar aqui dessa aula. E eu acredito ter levado um pouquinho de conhecimento, aprendido um pouquinho mais aqui com você nessa manhã. Muito obrigado. Amém. Para a gente concluir aqui, irmãos, a conclusão diz assim: que o Espírito Santo nos ajude
a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé, fazer uma oração a Deus. Eu quero dar essa honra ao nosso presbítero Eliano. Deixa eu fazer essa oração. Amém? Nesse momento, você que está aí do seu lado, você que talvez se identificou com alguma situação que nós falamos aqui sobre essa lição, eu quero fazer uma oração especial para você, para a sua família, e que o nosso Deus, o Espírito Santo, possa nos guiar em nossas decisões. Pega aí na mão da sua esposa, pega aí na mão dos seus filhos, vamos fazer uma corrente de oração nesse momento. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou, já ministrou em seu coração, e esse é o momento de nós falarmos com Deus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, nesse momento, queremos te agradecer, Senhor, por nós finalizarmos mais um trimestre, Senhor, em tua presença. Falamos sobre família e o Senhor nos guiou, Senhor, durante esse trimestre, meu Deus, com assuntos abordados para o aperfeiçoamento, Senhor, de nosso familiar, da nossa casa. Em especial, Senhor, hoje nós falamos, Senhor, do nosso relacionamento a Ti, Senhor. Nós como exemplo dentro da nossa casa, nós como exemplo na rua, por onde quer que nós andarmos, nós temos que ser exemplo. E nesse momento, Senhor, eu peço uma bênção especial, não familiar, Senhor, que está nos ouvindo agora na internet. Senhor, eu peço uma bênção especial para essa família, Senhor. Nos conduz, Senhor, a termos a cada dia um relacionamento melhor com Cristo, que a cada dia possamos ser exemplo, que nós continuamos, Senhor, perseverando em Tua presença, Senhor. Não importa o que a circunstância nos diz, não importa o momento que nós estamos passando, mas importa como nós vamos terminar. E nós queremos, Senhor, terminarmos contigo nas mansões celestiais. Ser com essa família, Senhor. Ajuda, Senhor. Nos esconde debaixo das Suas asas. Nos livra de todo perigo, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Continua, Senhor, abençoando a vida do pastor André, capacitando cada vez mais, Senhor. Abençoa a sua casa, o seu lar, a sua família. Em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, também pela vida dos nossos pastores, pastor Jada e pastora Giana. Ó Deus, aos superintendentes dessa escola, nosso irmão Moisés que está no trabalho, nossa irmã Leite, Senhor, todos os irmãos que estão aqui nesse momento, fazendo com que acontecesse, Senhor, essa aula. Deus, seja com cada um de nós, abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa o culto logo mais à noite, em nome de Jesus é o nosso pedido nesse momento. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos louvar a Deus agora com uma oração. Que você possa refletir sobre a sua vida, sobre a sua família, tudo que foi dito aqui nessa manhã, que sua conduta possa mudar, que seus pensamentos possam mudar, que a sua visão, mediante a obra de Deus, possa mudar. Então vamos adorar a Deus. Se você quiser ficar sentado, fique sentado. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Mas eu quero que você sinta aí na sua casa, abraçado pelo Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém.
Que nessa canção você peça para que Deus cobre-nos com suas asas. Vivemos num mundo, vivemos numa situação que parece não ter fim, né? Essa questão aí que o mundo está parado em torno desse vírus. Mas que nesse momento você possa pedir para o Senhor te esconder debaixo das suas asas e nenhum mal chegará até a tua casa, amém? Aleluia, declare conosco nessa manhã. Cobre-nos, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com tuas mãos, aleluia. Diante da escuridão, nem mortandade que assola meu dia. Viu o cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita,
por estar aqui conosco. Muito obrigado, que Deus assim possa recompensar vocês em nome de Jesus. Quero também aqui dizer que a Ligiane Leone, ela foi a ganhadora da revista EBD. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado por estar nos assistindo, que Deus possa te abençoar mais e mais. E também quero dizer para você, a gente está indo embora, tá? Mas às 19 horas tem mais o culto, vai ser live também, e Deus fará presente na sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.